Olá, nós vamos tratar hoje então de um assunto muito importante, né, muito interessante para a metodologia da pesquisa, que é a recolha e também as possibilidades em análise de dados, né? É lógico que a gente vai fazer um recorte aqui específico, nós vamos tratar de um aspecto disso, né? Um aspecto que é muito utilizado, duas formas são muito utilizadas no caso, né? Para a metodologia da pesquisa, tanto para obter informações quanto para analisar informações importantes, né? E para isso eu adotei aqui dois referenciais muito interessantes. Um deles é o Manuel Freixo, nessa obra aqui, Metodologia Científica, Fundamentos, Métodos e Técnicas, um material muito legal, tem muita informação aqui relevante sobre como desenvolver a pesquisa, né, como produzir o trabalho como um todo. E também esse outro material aqui, da Idilde Barros e da Neide Leffeld, que também é sobre os fundamentos da metodologia científica, dois materiais muito interessantes para vocês terem como referências, né, que eu listo também ao final aqui da aula. E eles vão aí nos ajudar a compreender, a produzir pesquisas a partir aí de alguns referenciais, algumas dimensões da recolha de dados e também da análise sobre esses dados, né? Levando em consideração aqui que nós estamos tratando de um possível trabalho de conclusão de curso, né? Lógico que você pode expandir isso para outras pesquisas, outros tipos de construção, de investigação com base científica, mas estamos centrando os aspectos gerais que habilitam a construção de um trabalho de construção, de conclusão de curso, né? Então vamos começar aqui a abordar essas questões da recolha e da análise de dados que fundamentam a pesquisa científica na sua maneira mais ampla, tá bem? E como conteúdos, eu vou trabalhar com dois temas gerais, que eles se desmembram em outros dentro deles, né? E que são importantes para a gente perceber essas duas questões, então, em caixas separadas. A recolha de dados, depois a análise de dados, e por fim, a gente perceber como é que elas se integram, como é que elas fazem as suas conexões para produzir um trabalho de pesquisa com um resultado científico, né? Então, para a recolha de dados, nós vamos focar em duas atividades, né, duas ações metodológicas que são muito comuns e muito importantes para o fazer científico. Uma delas é a entrevista e a outra é o próprio questionário, né? Tem diferenças entre o que é uma entrevista e o que é um questionário, e vocês vão poder perceber bem isso aqui. Na outra ponta, né, para a gente falar de análise de dados, eu vou trabalhar dois aspectos. Os aspectos ligados à apresentação dos dados e alguns apontamentos sobre a interpretação dos dados para que faça sentido dentro da abordagem científica de uma pesquisa geral que a gente pode construir com base, né, numa metodologia, num passo a passo organizado que fundamenta uma pesquisa científica. Tá bem? Bom, vamos falar da recolha de dados, então, né, da recolha de dados de modo específico, de modo pontual, né? Nós temos para a recolha de dados um primeiro elemento que é a entrevista. A entrevista ela é fundamental, ela é muito importante para as pesquisas e ela traz aí uma qualificação ao trabalho muito importante, tá bom? Vamos pensar aqui na entrevista como um todo. Quando nós adotamos esse mecanismo metodológico para o nosso trabalho, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo um movimento estreito entre o sujeito que entrevista, por exemplo, eu que estou fazendo pesquisa, junto daquele que é entrevistado, junto daquele que eu vou querer informações, eu vou procurar obter informações dele, né? E para isso, eu posso contar com dois tipos, né? Duas formas de fazer entrevistas. Eu posso ter a entrevista chamada estruturada, que é um tipo de entrevista, e eu posso ter entrevista também chamada de não estruturada. E essa entrevista não estruturada, ela pode se desmembrar aí em três tipos gerais. Para a gente compreender aqui, é claro, né? A focalizada, a clínica e a não dirigida. Então eu tenho para entrevista, entrevistas estruturadas, entrevistas não estruturadas. Quando elas são não estruturadas, eu posso adotar uma perspectiva focalizada, uma perspectiva clínica ou uma perspectiva não dirigida, tá bem? Pois bem,
Vamos pensar aqui nas características gerais de uma pesquisa estruturada. O que essa pesquisa ela traz consigo, o que ela nos apresenta enquanto características? Bom, uma pesquisa estruturada é aquela que tem aí um guia prévio, é aquela que tem uma espécie de um roteiro bem definido, um roteiro bem construído e padronizado, de forma que você não vai alterar esse roteiro da sua entrevista, você vai para cada pessoa que você entrevistar, para cada grupo que você entrevistar, por exemplo, você vai realizar as mesmas perguntas, com as mesmas intenções, as mesmas indicações em termos de questionamento. Por quê? Uma entrevista que tem uma estrutura determinada, ela vai permitir que você faça comparações. Você vai realizar uma pergunta para mim e uma pergunta para outra pessoa. Necessariamente, você vai poder depois comparar as duas respostas para tentar perceber o que há aí de convergência, o que há aí de divergência, o que há de aproximação, não é? O que há de afastamento entre as respostas num determinado contexto, a partir daquilo que você se perguntou lá atrás para poder fazer a pesquisa, não é? A partir do chamado problema de pesquisa que você tem. Quando você faz uma entrevista estruturada, você está procurando esses dados que serão possíveis aí de estabelecer comparações, enumerações, né? Você vai poder aí separar eles em diferentes características, em diferentes classes, por exemplo, para poder identificar padrões, divergências, convergências. Tá bom? A pesquisa estruturada ela é muito importante nesse sentido, porque ela fornece uma possibilidade de análise específica para o trabalho. Já quando a gente pensar na pesquisa não estruturada, essa entrevista, não é? Ela vai tentar trazer para a gente alguns dados que são relevantes e que complementam muitas vezes o trabalho já aplicado com uma entrevista estruturada e que dão uma abordagem qualitativa importante para o trabalho. A entrevista não estruturada é aquela em que você não vai apresentar um guia necessariamente estabilizado, um guia necessariamente estabelecido, né, para poder perguntar ao seu entrevistado. Você vai deixar isso aberto, muitas vezes pode até ser que haja diferenças entre o encaminhamento da entrevista para um pesquisado e para outro, para que você obtenha um maior número de informações sobre uma pergunta, sobre uma questão específica, sobre um lugar específico, sobre o objeto que você está trabalhando. Essa pesquisa ela vai aí, trazer esse movimento de pesquisa não estruturado, ele vai possibilitar que você tenha, olha, aquele sujeito lá disse determinada informação interessante, que olha, pode ser que isso contribua com a análise daquele dado que eu tenho, daquele material que levantei em outros documentos, né? Olha que interessante, aquele entrevistado começou a falar sobre determinado assunto e ele se sentiu livre e interessado pelo assunto e me expôs diversas coisas. Esse tipo de informação também ajuda a qualificar um trabalho, uma série de possibilidades de interpretações científicas. Porque as pessoas vão poder relatar para vocês múltiplos aspectos daquela realidade estudada, né? Por exemplo, olha, se a gente pensar a pesquisa não estruturada a partir daquelas características que eu coloquei, naqueles itens pontuais, né, digamos assim, que dão características para essa pesquisa, a gente pode entender isso de forma mais ampla. Se eu for fazer uma pesquisa, uma entrevista, né, aquela atividade próxima com o sujeito que eu estou dialogando, né, para obter informações, e eu for fazer ela de forma focalizada, eu posso construir tópicos específicos, né? Eu posso construir, apenas enumerar possibilidades de conversa e deixar com que a pessoa fale. Eu vou deixando que essa pessoa fale, eu coloco aqui, olha, sobre mudanças climáticas, ou olha, sobre a produção de automóveis em determinado local. O que você tem a contar? E essa pessoa vai dizendo, não é? Vai dialogando e vai expondo inúmeras temáticas, né? Inúmeras construções pessoais sobre aquele tópico abordado. Se eu fizer dentro de uma lógica clínica, vai contar muito uma espécie de observação, em que os sentimentos,
as reações, as condutas vão me trazendo alguns apontamentos, alguns significados, né? Como é que essas pessoas se expressaram para determinado tema, o que elas colocaram de carga emocional, isso tem sentido dentro do que eu estou pesquisando? Ou eu posso fazer a forma não dirigida, que é aquela em que eu simplesmente coloco uma dinâmica ampla, uma temática ampla, e com ela eu tenho e deixo a pessoa falar. E essa pessoa vai dissertar, não de forma literal, né? Mas essa pessoa vai aí estabelecer um diálogo amplo com o tema, e você vai captando essas informações, trazendo possibilidades de ampliar a leitura sobre o seu objeto de pesquisa. Ou seja, pessoal, a entrevista ela é essencialmente qualificadora do trabalho. Ela pode trazer aí dados que vão aí contribuir com as leituras, né? Contribuir com as interpretações futuras do seu objeto de pesquisa. A entrevista tem vantagens e desvantagens? Tem. A gente pode observar esse amplo aspecto. Vamos tomar aqui as vantagens, por exemplo, de você fazer a entrevista, né? Você pode fazer uma entrevista com uma população no seu sentido amplo, né? Você, quando vai entrevistar alguém, você pode expor para a pessoa e ouvir essa pessoa, se comunicar pela fala necessariamente, né? Em termos práticos, assim, levar um gravador, você grava essa pessoa falando para depois você transcrever e perceber o que está ocorrendo, né? E entender aquela fala, você pode entrevistar pessoas que são alfabetizadas e pessoas que são analfabetas, né? Você pode ter uma flexibilidade nesse sentido e conversar com pessoas que têm 20 anos e pessoas que têm 90 anos, né? Você na entrevista vai saber se a pessoa reagiu bem a determinado tema, não reagiu, como é que ela apresentou, né? Temos até de expressões uma determinada fala, né? Às vezes você pergunta alguma coisa, a pessoa responde, é bom, né? E faz aquela cara e joga numa fala ironia, que se tivesse num texto simplesmente que ela escreveu, é bom, você não ia perceber isso necessariamente. Mas com a entrevista você consegue dar conta de entender esse tipo de limiar de informação, né? E são dados que vão também se estabelecer e assentir diferentes formas de interpretação das informações, né? E também vão contribuir para que você vá dê um passo além das informações que nós temos, que vêm dos documentos, das coletas mais prático, digamos assim, no sentido de objetivas, quantificáveis, não é? Então a entrevista tem essas vantagens. Agora, contudo, também tem algumas limitações, não é? Muitas vezes, se comunicar com as pessoas não é algo fácil, né? Você estabelecer essa comunicação pode ser difícil necessariamente pelas incompreensões da fala, e também pode ser difícil pelo acesso, né? Pela acessibilidade que nós temos às pessoas, que é o caso, por exemplo, da disponibilidade dos entrevistados, né? Você, dependendo do seu recorde de pesquisa, você quer falar com o presidente de uma determinada empresa. Acessar esse sujeito não é fácil. Falar com o prefeito de um município, com um ministro, muitas vezes não é tão simples, não é? Leva tempo, não é? Leva as informações, para você obtê-las você tem que marcar. Hoje nós temos algumas facilidades, né? Como exemplo, o mundo digital, né? As possibilidades que nesse momento de pandemia que nós vivemos, nós tivemos uma aceleração desses processos, né? As pessoas se acostumaram a comunicar cientificamente mesmo, né? A estabelecer suas metodologias de forma remota, de uma maneira mais tranquila, mas isso tudo tem um tempo, tem algumas restrições ao seu horário, horário das pessoas, e sobretudo algumas questões que são muito pontuais, mas importantes. Dependendo do local que você vai fazer essa pesquisa, ou do momento, ou de como ela está sendo acompanhada, pode ser que as pessoas tenham influências, elas ficam restritas, né, a dar algumas informações, né? Sobretudo, vamos pensar no mundo do trabalho, né? Você vai entrevistar alguém numa fábrica, você vai entrevistar alguém num escritório, alguém numa escola. Pode ser que essa pessoa fique
um pouco restringido e com medo de fornecer informações que custem o próprio trabalho, né? Então nós temos que pensar que a entrevista tem uma série de potencialidades. Ela ajuda a gente a qualificar o trabalho, mas ela também tem algumas limitações que são importantes que nós tenhamos em mente quando pensar o trabalho científico, né? O momento que você vai recolher informações para poder sistematizar depois e fazer uma análise, né? Depois disso, nós temos o questionário. O questionário, ele é algo muito interessante, muito bom e nos ajuda muito na elaboração, na formulação, digamos assim, de possibilidades de ter dados em que nós possamos, por exemplo, ter uma dimensão analítica quantificável. É muito interessante. Um exemplo, né? O questionário ele se difere da entrevista porque não necessariamente precisa ter essa interlocução direta entre você e o sujeito que responde o questionário. Você pode montar um questionário usando sistemas digitais, né? Como o Google Formulários. Você pode fazer um questionário impresso, né? Que você pode chegar num lugar e entregar para muitas pessoas. Você pode fazer uma pesquisa com um questionário num tablet, por exemplo, que você pergunta, as pessoas respondem e você pontua sem identificação de quem são essas pessoas, mas a partir da amostra. Ou seja, tem muitos meios práticos, né, para a gente pensar a construção, a elaboração desse questionário. Mas ele não necessariamente é aquele momento estreito em que você vai entrevistar o sujeito. O sujeito da pesquisa, no caso, vai responder esse questionário muito em si e por si do questionário, né? É interessante o questionário porque você pode com ele, ao contrário da entrevista, ter uma facilidade para fazer testes anteriores. Você pode montar um questionário e pegar uma amostra bem reduzida daquele grupo que você ia ou vai, né, aplicar o questionário e fazer um teste com ele, aplicar para 2, 3 pessoas. Se você vai, de repente, fazer uma pesquisa que envolva 30 pessoas. Você aplica para 2, 3, 4 pessoas e verifica se o andamento da resposta está cumprindo com aquilo que você esperava. Então você faz um pré-teste, você consegue formular novamente, voltar, aplicar de novo. Né? Já a entrevista é aquele momento de troca de informações que não dá para você ficar fazendo o teste, porque cada pessoa que você for perguntar vai dialogar contigo um aspecto muito específico. Né? Então nós temos essa possibilidade com o questionário. E o questionário vai te facilitar na hora de mensurar dados, né? Você pergunta, você gosta de tal coisa? Aí as pessoas respondem sim ou não, não sei. Sim ou não, não sei. Depois você consegue tirar daí um gráfico, né? Você consegue tirar daí uma tabulação que pode te dizer e apontar caminhos depois. A gente já vai ver nas perspectivas de análise dos resultados. Partindo desse pressuposto, né, nós temos para o questionário 2 tipos, digamos assim. Né? Questionários em que nós damos enfoque na perspectiva dos conteúdos e também temos as perspectivas das formas. Né? Para os conteúdos, nós estamos preocupados ali com os fatos, com os questionários que vão trazer dimensões factuais ou de opiniões. E para as formas dos questionários, nós vamos falar das formas abertas e das fechadas. Quais são as características delas, o que elas nos trazem, tá bem? Muito bem, olha aqui. Para os fatos, né, nós compreendemos que são aqueles tipos de questões que vão dimensionar tudo aquilo que é possível que a pessoa conheça, mas que outros conheçam também. Não necessariamente é uma informação só da pessoa, só da compreensão pessoal daquele sujeito que você pesquisa. Um exemplo, né, que eu trago aqui para vocês. Você perguntar qual canal de televisão você assistiu, né? Onde que você mora? Necessariamente, muitas pessoas podem saber onde eu moro, muitas pessoas podem saber qual canal de televisão que eu acabei de assistir. Né? Eu posso responder lá e outras pessoas sabem disso, porque é um fato. É um conhecimento mais amplo, é um conhecimento dividido. Já quando eu vou tratar de uma questão de opinião, é quando eu vou procurar aquela informação que é necessariamente subjetiva. Ou seja, você gosta desse canal de televisão? Aí já é uma questão que é difícil do outro saber. Né?
não é nenhum segredo, mas é uma questão que eu tenho que responder. Que eu assisti a televisão, aquele canal de televisão, muitos podem ter assistido comigo. Agora, se eu gostei ou não é uma informação de opinião. Eu vou emitir aquela opinião, não é? O local onde você mora é bonito? Olha, essa concepção vai variar muito de pessoa para pessoa, a partir da dinâmica de opinião. Ou seja, eu posso fazer questões que são de fatos, que muitas pessoas podem dividir as respostas sobre aquele determinado tema, e questões de opinião, que são aquelas que você quer saber o que o sujeito em si pensa sobre determinada questão, tá bem? Já para as formas, eu tenho aí as abertas e as fechadas. O que seriam, né, os questionários que têm perguntas abertas? São aqueles em que a pessoa responde por si com o próprio vocabulário. Você faz uma pergunta e aquela pessoa pode responder. Às vezes você pode até limitar o número de palavras, você pode limitar, né, o espaço que essa pessoa tem para a resposta, mas ela vai lá e responde. Ela que vai, com o próprio vocabulário, dizer para você o que ela pensa. Já, por exemplo, as questões fechadas são aquelas que você apresenta a pergunta e algumas respostas. E a pessoa tem que marcar quais são aquelas respostas que ela vai dar para determinada questão. E aí você fecha o questionário e consegue dali tabular as informações a partir do que você proporcionou como possível resposta para as pessoas, né? 2 exemplos simples desses tipos de questionários. É uma questão aberta. Olha, em sua opinião, quais são os defeitos desse carro? A pessoa vai ter a possibilidade de ali dissertar, né, relatar para você a partir do que ela acha, do que ela pensa, do que ela vai dizer com a própria a intenção escrita, com o próprio vocabulário que ela tem, com o próprio repertório pessoal para interpretar aquele assunto. Já numa pesquisa fechada, se você quer saber pontualmente entre esses 4 itens que estão aí, quais são o que as pessoas mais marcam como defeitos desse carro, aí você coloca ali transmissão, as velas, o arranque ou o consumo. E aí a pessoa pode marcar 2 questões. Aí ela marca e depois você consegue estabelecer quais foram as mais assinaladas. E perceber, dentre essas 4, as pessoas costumam reclamar mais como defeito do carro, essa e aquela. Percebe que há uma diferença? Na aberta você vai ter algum trabalho para poder depois sistematizar em grupos idênticos, para você depois dizer, olha, as pessoas responderam mais isso, responderam mais aquilo, cada um respondeu uma coisa, não há consenso. Porque você pode chegar com uma pergunta aberta, né, com um questionário aberto, entender que, olha, não há um consenso, porque as respostas são sempre diferentes a partir de cada pessoa que responde. Agora, já com a fechada, você tem necessariamente respostas que você vai produzir a partir daquela pergunta. Então você vai identificar dentro daquilo que você proporcionou o que as pessoas mais evidenciam como uma característica. Tá bem? Essa é a grande diferença, esse é o grande contexto de questões abertas e fechadas. Tá? Bom, seguindo esse caminho, nós vamos agora para a análise desses dados. Vocês viram aqui alguns elementos para conseguirem ter esses dados, produzirem essas informações no sentido da produção, né, da recolha desse material a partir de uma técnica metodológica. São aí as entrevistas ou os questionários que vocês podem aplicar. Agora, como é que a gente pode traduzir isso para poder analisar, compreender o que se espera de uma análise de dados como um todo, não é? Muito bem, olha, uma análise de dados, ela requer uma apresentação dos dados, né, e depois uma interpretação. Quando a gente fala de apresentação dos dados, né, nós temos que ter em mente que tudo aquilo que você recolheu, você vai ter que apresentar, demonstrar para as pessoas de forma lógica, junto com os objetivos do seu trabalho. E aí qual que é a ideia? É a ideia que você classifique as informações, que você codifique aquilo que você conseguiu obter para ficar claro para as pessoas o que você obteve, o que você quer dizer. Você pode também tabular essas informações e nós vamos perceber agora alguns aspectos ligados a isso, né? Por exemplo,
Quando você vai classificar os dados, né, quando você vai gerar uma classificação, você basicamente vai selecionar informações que você obteve e vai distribuir ela em grupos ou em classes, de acordo com aquilo que você quer dizer. Digamos assim, olha, você está fazendo uma entrevista, né, com algum grupo e você viu que muitos falaram sobre o aspecto educacional e muitos falaram sobre os aspectos econômicos de uma situação X. Você pode criar dois grupos, duas classes. Você pode dizer, olha, sobre educação, o que mais apareceu? Sobre os aspectos econômicos, o que mais apareceu? Você classifica dois grandes elementos da fala das pessoas, das narrativas que foram sendo colocadas para você a partir da sua entrevista. E aí você clarifica esses dados. Você vai dizer assim, olha, as pessoas... eu fiz 20 horas de entrevistas e nessas entrevistas as pessoas relataram bastante isso e aquilo. A partir daqui é possível entender que elas de fato levam em consideração isso como importante e isso também como importante. E isso tem um significado. Se eu perguntei algo, por que apareceu esses dois elementos? Por que eles apareceram aqui para mim? Você começa a classificar as informações, né? A codificação desse trabalho, né, a codificação desses dados que você gerou, ela é, na verdade, uma atribuição, né, uma representação, digamos assim, de tudo aquilo que você conseguiu, que é de alguma forma qualitativo, você traduzir isso em algum elemento como letras, símbolos, né, números, de forma que você consiga transformar em quantificável aquela informação. Olha, um exemplo interessante de codificação, né? Você tem muitos softwares que são aqueles de nuvens de palavras. Você pega um software desse e joga as falas das pessoas lá. E vai transformar aquilo, não é? Cada palavra que as pessoas falaram, cada vocábulo que foi colocado ali, vai ser quantificado pelo número de vezes que ele apareceu. E aí você gera uma nuvem de palavras em que a palavra que apareceu mais fica em mais destaque, né? Fica num tamanho maior, e as palavras que apareceram em menor quantidade ficam de tamanho menorzinho. Isso gera uma codificação. Você consegue perceber ali, numericamente, pela frequência dessas palavras, né, os termos que mais apareceram no conjunto geral de entrevistas. Digamos que você fez um monte de entrevista e a palavra que mais apareceu foi contabilidade. Você vai gerar uma nuvem de palavras com um monte de palavras que apareceram durante as falas, só que contabilidade vai ficar no meio, assim, grandona. Ou seja, tem algum significado. Para aquele discurso que foi colocado, contabilidade foi uma palavra repetitiva, não é? Teve uma inserção importante no contexto que você está analisando. A codificação é para isso. É para que você atribua ao que foi colocado, né? Você consiga atribuir ali uma razão quantitativa, tá bem? Já a tabulação dos dados é quando você organiza as informações para que fique fácil de perceber aquilo que você quer expor em termos interpretativos, né? Você pode usar para isso gráficos, né? Quadros e tabelas. Digamos que você quer, por exemplo, apresentar os dados para a gente perceber o quanto mais houve de uma determinada informação e menos de outra. É interessante você trabalhar com porcentagens, não é? E para isso os gráficos são ótimos. Né? Você fazer aí os gráficos geométricos, né? Em que você tem a possibilidade de distribuir as porcentagens para eu perceber, olha, a maior parte das pessoas falaram sobre educação, mas a maior parte é quanto? Olha, das 20 entrevistas que eu fiz, 10 falaram sobre educação, 4 falaram sobre economia e as outras 6 falaram sobre sociedade. Aí você vai dizer, olha, no geral, a grosso modo, em termos de porcentagem, ficou aqui com mais peso para a educação, não é? 50% dos entrevistados falaram sobre educação, o restante se dividiu em outros temas, né? É interessante, o gráfico ajuda a perceber isso. Os quadros e as tabelas ajudam a gente a enumerar as questões, não é? Eu posso, antes de fazer esse gráfico, fazer um quadro, não é? Expondo as classes que eu criei,
expondo aqui os grupos que eu identifiquei, quantas vezes aquilo apareceu, quais foram as palavras que mais apareceram, não é? Eles vão nos ajudar a interpretar depois os dados, tá bem? A apresentação ela é muito importante. É quando você organiza essa informação e a caracteriza a partir dos diferentes instrumentos que nós temos para organizá-las, né? Uma outra forma muito interessante de fazer isso é utilizando títulos e subtítulos dentro desse arcabouço organizativo que a gente tem, né? Isso geralmente para expor perspectivas qualitativas, né? Sobretudo as que vêm de entrevistas, né? Como eu comentei, digamos que você fez uma entrevista com um determinado grupo de estudantes e queria saber o que eles pensam sobre uma metodologia de ensino, né? Aí você pode colocar, verificar a partir dos dados que você obteve com a entrevista, aquele tipo de tema que mais apareceu. E aquilo vira um título, um agrupamento que você tem. Olha, esse tema mais apareceu aqui no meu trabalho. Eu vou colocar ele aqui como um título. Olha, a partir dele, o que foi sendo dito? E aí eu vou já classificando aqui, expondo o que foi sendo dito. Ou seja, eu vou intitulando e subtitulando as informações para apresentar para quem vai ver aquele trabalho a perspectiva organizada das informações que eu consegui com as entrevistas que eu fiz, tá bem? E a interpretação e a discussão desses dados, o que ela requer? Não é? O que é interpretar e discutir essas informações? Muito bem, olha, depois que você organizou, depois que você apresentou essas informações e classificou elas, não é? Enumerou elas em que é possível observar, olha, você fez um conjunto de perguntas, você foi até a realidade, obteve informações e você teve essa daqui e essa daqui. O que é interpretar e analisar? É fazer uma relação entre o que você obteve e a pergunta que você elaborou inicialmente. Você está pesquisando sobre uma metodologia de pesquisa, né, uma metodologia de ensino, perdão. Você está pesquisando sobre processos gerenciais. Você está pesquisando sobre a organização de empresas. O que você está querendo saber? Você obteve uma série de informações com uma metodologia que você construiu para responder essa pergunta. Então, na hora de interpretar, você tem que ligar os dados que você obteve com aquela pergunta. Você tem que apresentar algumas conclusões. Olha, eu perguntei determinada questão. Como que eu tive agora de informação? Eu respondo? É possível que sim, não é? É imaginado que sim. Como é que eu posso interpretar isso a partir da perspectiva das leituras que eu fiz? Os trabalhos que eu li, que são as bases teóricas da minha pesquisa, eles apresentavam indicações próximas do que eu obtive ou indicações diferentes, né? O que isso significa? Analisar é fazer esse tipo de movimento, é fazer essa relação com aquilo que você apresentou antes de ir para a atividade da realidade, né, para o trabalho de campo da pesquisa, digamos assim, obter as informações. Quando você está construindo a pesquisa, geralmente você faz uma pergunta, aí você vai ler os textos, ler os artigos, ler os livros, para perceber o que as pessoas que são dessa área estão dizendo sobre ela. Aí você sistematiza essa leitura, apresenta, olha, o autor tal disse isso, o outro autor disse aquilo, eles chegam num consenso, não, eles divergem. Por isso eu estou fazendo uma pergunta. E aí eu vou para a realidade e obter informações. Olha, eu consegui obter essa informação, eu classifiquei. Isso concorda com os autores ou discorda dos autores? Por quê? Você está fazendo um movimento relacional entre aquilo que você perguntou e as informações que você obteve. Isso é analisar, isso é interpretar o dado que você tem. E para interpretar, você pode fazer a construção de modelos, você pode fazer alguns esquemas. Olha, essa informação com essa possivelmente chega aqui e nós temos então uma possibilidade de comparar com outros estudos. Você pode pegar os dados que você obteve e trazer um outro artigo que fez uma pesquisa muito próxima da sua e colocar um do lado do outro para você perceber o que é igual, o que é diferente, se isso concorda ou não. Você pode pegar os dados que você teve, não é, que você obteve, e fazer uma ligação com a teoria. Olha, a teoria diz que
esse movimento, esse fenômeno geralmente ocorre para esse lado. Só que os dados que eu obtive foram para cá. Olha, por quê? Você pode testar a teoria, você pode dizer, olha, pode ser que existam exceções aqui, pode ser que existam falhas no meu dado, ou pode ser que ocorreu alguma coisa nesses dados que não corroborou com a linha geral de análise. Isso você vai ter que apontar a partir das informações que você recebeu, né? Por exemplo, existe uma perspectiva teórica em economia, né, em que dizia que com o avanço do sistema econômico capitalista era esperado que algumas características do campo fossem, do campo no sentido de ruralidade, digamos assim, fossem sumindo. Algumas pesquisas contemporâneas foram mostrando que não, que elas vão se reafirmando e se reconstruindo. Ou seja, existe aqui um confronto entre uma teoria muito fundamentada na economia, muito trabalhada, e dados da realidade concreta contemporânea, que vai aí contribuindo para que a gente faça novas leituras e novas possibilidades sobre o conhecimento do mundo. Esses movimentos, né, construir esquemas, comparar, verificar se a teoria diz alguma coisa e se eu cheguei no dado aqui, nas minhas informações, que elas corroboram ou elas se distanciam da teoria. Isso é uma forma de interpretar os dados, né? De modo que, dentro da sua apresentação dessa análise, você vai fazendo uma discussão com a teoria, você vai fazendo uma discussão sobre o significado dos dados que você teve, apresentando se houve uma discrepância entre o que é comum na área que você estuda ou então uma aproximação. Você pode ir para o campo, né, aplicar seu questionário, fazer sua entrevista, voltar, organizar seus dados e falar assim, olha, realmente, a minha pesquisa ela manteve uma linha próxima de tudo aquilo que eu li. Você comprova alguma coisa, você aí ratifica aquilo que vem sendo feito. Né? Você pode pegar um estudo que alguém fez em um determinado lugar para outra situação e aplicar na sua situação específica e verificar se aquilo se mantém, se valida as informações ou não. Né? Se as provas elas abalam as teorias, porque, olha, os dados que eu estou tendo do mundo não significa aquilo que foi pensado lá no início do século XX para essa realidade. Opa, você está provocando aqui algum abalo nessa teoria, não é? E se as suas informações, às vezes você não vai conseguir, não é, fazer uma pesquisa com um país todo, mas você vai ter um recorte. E se você pode, a partir daquele recorte, apontar generalizações. Dizer assim, olha, se ocorreu aqui, é muito possível que ocorra em outros lugares nessa mesma forma, ou de formas talvez diferentes. É preciso ampliar a escala dessa análise, tá bem? Isso vai construindo a sua interpretação e a sua discussão sobre o trabalho, porque você vai promovendo ali um diálogo com aquilo que já foi construído, com aquilo que você chamou lá atrás de estado da arte da sua pesquisa. Tá bem? Para esse movimento explicativo que eu realizei aqui com vocês, eu utilizei então as duas referências que eu mostrei para vocês no início do vídeo, tá bem? Eu espero muito que vocês possam aproveitar essa aula e que possam ampliar, não é, as dimensões de pesquisas que vocês vêm realizando. Um abraço.